Fala, Isaac, beleza? A gente vai assistir aqui então a filmagem que a gente fez semana passada dos seus 4 estilos, tá? Durante o vídeo eu vou fazer alguns comentários e passar algumas sugestões de pontos que eu acho que você pode melhorar em cada estilo, tá? E a ideia é você ir testando esses detalhes, né? Vendo o que funciona para você, o que te ajuda a nadar mais rápido e praticando aí uma coisa de cada vez no dia a dia, beleza? Primeiro de tudo, você vai assistir o vídeo sem eu falar nada, para já tirar as suas primeiras conclusões, sem as minhas observações, tá bom? Legal, vou passar agora alguns detalhes, tá? Mas logo de cara falar que a filmagem foi muito boa, né? A qualidade dos nados está excelente e esses são alguns pontos que a gente pode observar para tentar ir evoluindo. Então a gente começa aqui pelo bordo. A coordenação do nado achei excelente, tá? A técnica de braçada também. E você foi um dos poucos atletas que está conseguindo executar a pernada sem dobrar tanto o joelho. Então gostei bastante da sua filmagem de bordo. E aí tem alguns pontos para a gente trabalhar. O primeiro deles é em relação à pernada, né? Então você está conseguindo executar bem esse primeiro chute, que é esse aqui. Só que na hora de executar a segunda pernada, você está dando uma recuada, né? Não está colocando tanta força para baixo e para cima na segunda pernada. Então é algo que você pode trabalhar melhor, né? A primeira pernada está bem potente, bem forte, está te levando para frente, mas aí você pode também encaixar a segunda pernada com mais potência, tá? Vou soltar 3 pernadas aqui para você ver bem. Olha como a segunda pernada você vai até a metade só, tá? Então a ideia é você conseguir colocar mais força nesse movimento, tá? E o outro ponto, já que eu achei a técnica de braçada muito boa, é esse aqui, ó. Aqui está bloqueando. Eu acho que essa próxima braçada você vai respirar. E aí é onde eu quero mostrar. Você está subindo primeiro a cabeça, tá? Para depois começar a executar a braçada. Na verdade você está fazendo quase que junto, né? Subida da cabeça e execução da braçada. Isso aí tende a fazer a gente subir um pouquinho o tronco, né? E a ideia do borboleta é nadar o mais para frente possível, né? Então quando a gente respirar, a ideia é deixar o queixo no nível da água, né? Então a sugestão aqui é você estar nessa posição que está certinha, começar a puxada e em função da braçada é que a sua cabeça vai começar a subir, né? Que você não precise fazer muita força nesse movimento aí do pescoço para subir a cabeça e respirar, tá? Então é tentar deixar a cabeça mais parada possível, tá bom? Então o borboleta aí tá bem legal. 2 detalhes para a gente pensar. Primeiro, mais força aí na segunda pernada de cada ciclo. E o segundo é controlar bem a posição da cabeça na hora de respirar, né? Então deixar aqui a força da puxada
é que seja o principal motivo para a cabeça subir e aí deixar o queixo no nível da água na hora de respirar, tá bom? Isso tudo para a gente nadar sempre o mais para frente possível, o mais plano possível no borboleta. Vamos passar por costas agora. Começou aqui com boas ondulações. Opa, deixa eu passar rapidinho que ele acabou voltando pro borbo aqui. O costas também são dois detalhes para a gente pensar, Isaac. Primeiro, sempre trabalhar a perna próxima à superfície da água, tá? Então, ó, a gente vê aqui que você tem um ritmo de perna legal, você consegue bater ela de forma bem constante, só que a perna está um pouquinho funda em relação ao nível da água. Isso aí acaba fazendo você nadar um pouco sentado, né, com o quadril um pouco fundo. Então tenta executar essa pernada bem próxima aqui à superfície da água, tá? De forma que o dedão do seu pé atinja o nível da água. E aí você vai trabalhar a pernada fazendo espuma porque o dedão está chegando no nível da água, tá? E o principal aqui no costas é em relação à braçada. Dá pra gente ver bem aqui na braçada esquerda. Ó, existe um pouquinho de flexão de cotovelo aqui que você faz, tá certo? Só que tá muito pouco, né? Você tá quase que puxando a braçada toda reta, ó. Vê de novo. Ó, é quase que como se estivesse puxando com o braço totalmente estendido. E aí isso traz dois problemas. Primeiro, menos produção de força na braçada, então isso atrapalha o seu desempenho no costas. E o segundo problema é que você acaba concentrando grande esforço na articulação do ombro, o que pode gerar um cansaço excessivo e às vezes até uma dorzinha mais chata. Tá? Então a ideia é você conseguir flexionar mais o cotovelo aqui para executar a braçada, beleza? A posição da mão tá legal, tá apontando a palma da mão para trás, falta só essa flexão de cotovelo mesmo. Olha lá, como seu braço está quase que totalmente reto. E a perna um pouquinho no fundo. Então no costas, prioridade é pensar em flexionar mais o cotovelo na hora de executar a braçada. Então dentro d'água, não puxar com o braço reto, e sim com o braço mais dobrado. E segundo ponto aí também importante, é trabalhar essa pernada de costas mais próxima à superfície, com o dedão atingindo a superfície, para você ficar mais em cima d'água, tá? Vamos passar aqui pro peito agora. Gostei da Filipina, corpo bem alinhado, terminando numa altura boa, quase que não levantou a cabeça, foi bacana. A coordenação do nado eu gostei, mas tem alguns pontos aqui para falar. E eu quero que você pense, na verdade, em um de cada vez, né? Não tente mudar tudo de uma vez só. Né? Igual eu falei no começo do vídeo, são pontos de referência para você ir trabalhando, são sugestões. Então pratica um de cada vez, vai vendo o que você se sente confortável, o que te ajuda a nadar com uma qualidade ainda melhor. Tá? Então, um detalhezinho aqui em relação à perna, para você ter uma atenção e um cuidado. Ó, quando a gente começa a recuperar a pernada, a gente sempre ter cuidado para não trazer a coxa e o joelho muito para frente, tá? Porque isso acaba criando uma resistência da água contra a gente, acaba sendo uma barreira. Então, procura fazer a pernada da seguinte forma. Nesse ponto aqui, mais ou menos, já recuperar o tornozelo em direção ao quadril e aí a partir dessa posição você executar o chute, tá? Quanto menos você trouxer aqui para frente, melhor, tá? Então tomar cuidado para o joelho e a coxa não virem muito para frente, tá? Em relação à abraçada, aquilo que a gente vem falando, né, de não fazer a abraçada muito rasa. Então eu vejo que já está tendo uma melhora grande, mas lembra sempre de pegar água com profundidade, né? Nunca aquela abraçadinha rasa. A gente vê aqui na filmagem que ainda está um pouquinho rasa. Tá? Então você pode pegar mais água,
colocando mais profundidade nesse movimento de braço dentro d'água. Ok? Recuperando aqui no nível da água, gostei. E a cabeça está praticamente bem alinhada, né? Tentar sempre deixar ela protegida entre os braços. Ok? E o último ponto aqui do peito, que aí serve também como ideia para você treinar e prestar atenção, é tomar cuidado para não subir a cabeça junto com o começo da braçada. Então olha só. Junto com o começo da braçada está ocorrendo a sua subida de cabeça. Tá? Então eu acho uma ideia interessante, né? E tem que ir testando isso. Só subir a cabeça depois que já começou um bom movimento aí para fora da braçada, né? Então o começo da braçada de peito ela é um pouquinho para fora e depois para trás, né? Tenta atrasar um pouquinho essa subida da cabeça, tá? Porque isso aí dá um tempo legal pro nado. Então, em vez de subir a cabeça junto com a abertura da braçada, dá uma seguradinha e subir a cabeça um pouquinho depois. Mas isso é algo bem sutil. Não é que você vai atrasar 1 segundo na subida da cabeça. É um pouquinho só, né? É deixar o começo da braçada acontecer antes que a subida da cabeça. Tá bom? Que aí vai um pouquinho até de encontro com o que eu falei lá no borboleta, né? Então a própria força da braçada aqui no peito já vai fazer a sua cabeça e um pouquinho do seu tronco subir. Então você não precisa fazer muito esforço para subir a cabeça, tá? Então fazendo um resumo aqui do peito, que eu acabei falando mais detalhes, e eu só quero que você lembre de fazer uma coisa de cada vez, né? Então não fica pensando tudo de uma vez. Primeiro ponto é em relação à perna, né? Não trazer muito coxa e joelhos para frente. Segundo ponto, e na minha visão é o mais importante, sempre ter profundidade na braçada. Terceiro ponto, também importante, primeiro começa a braçada e um pouquinho depois começar a subir a cabeça. E o quarto, só para lembrar, de sempre proteger bem a cabeça entre os braços estendidos depois que terminou a braçada, tá? Aí esse aí, como tá quase no ponto certo, pode deixar até por último assim para ir pensando. Vamos fechar agora com o crawl. De novo, boa saída de parede. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostei, é que quando você respira, você não está virando muito quadril. Isso é legal, tá? Mesmo assim, eu vejo você subindo um pouquinho a cabeça para respirar, né? Então isso está desalinhando um pouquinho aqui o seu tronco. O quadril não, né? O quadril está bem firme. Você não tem ideia o quanto que isso aí é importante para nadar um crawl rápido. Isso está bem legal, um dos melhores que eu vi. Porém, essa subida excessiva da cabeça para respirar acaba desalinhando um pouquinho aqui o tronco. Então a ideia é você ficar um pouquinho mais firme, né? O corpo mais alinhado possível. Então tenta não subir muito a cabeça na respiração, tá? E em relação à abraçada, só ter atenção para não puxar boa parte da abraçada com a palma da mão virada para baixo, tá? Então, ó, a partir daqui mais ou menos é que você está direcionando a palma da mão para trás, que é o que a gente quer, né? E aí até o final e com a mão firme, né? Para pegar bastante água. Esse comecinho aqui que você está empurrando água para baixo não ajudou tanto no seu deslocamento para frente, né? Então, a partir do momento que você entrou com a mão lá na frente e afundou um pouquinho, né? Então afundou esse tanto aqui, já tenta encaixar o cotovelo, representado por essa bolinha, mais alto do que a mão, tá? E aí, se você posicionar o cotovelo mais alto do que a mão, você vai conseguir apontar os dedos para baixo, as setinhas estão representando os dedos, e a palma da mão vai ficar virada para trás. E aí você consegue empurrar água para trás durante quase toda a braçada, tá? Sempre lembrando de finalizar bem, ó. Então, jogar a mão até aqui, passar da linha da coxa, da linha do quadril, desculpa. Certo? Então são esses dois detalhezinhos aí para pensar no crawl.
Gostei bastante do ritmo que você nadou, tá bem bacana mesmo. Então, resumindo o crawl, número 1, não subir muito a cabeça na respiração para não desalinhar o tronco, já que a posição do seu quadril está muito boa. E o segundo ponto é, depois que afundou um pouquinho a mão, já posicionar o cotovelo mais alto, dedos para baixo, palma da mão para trás, e empurrar bastante água, finalizando ali depois do quadril. Beleza, Isaac? Então, pensar nesses detalhes técnicos, uma coisa de cada vez, e testando e se descobrindo aí dentro da água. E além da preocupação técnica, né, sempre tem uma preocupação grande também com o esforço físico durante os treinos, porque isso é igualmente importante em relação à técnica de nado. Fechado? Um abração e bons treinos.